vocês? Aqui é o professor Tarsis. Nesse vídeo, vocês vão assistir a correção da lista de revisão de biologia, aquela que vocês fizeram no aplicativo do Quizzes lá pelo site. Antes disso, vai lá no GR8 e pega a lista com os exercícios da revisão em PDF para você acompanhar a ordem que eu segui na correção, já que a ordem foi diferente para cada um de vocês que fez a lista. Então pega antes o arquivo lá, volta aqui no vídeo para você acompanhar a correção de forma integral. Um grande abraço e eu espero que esse vídeo ajude muito vocês aí a revisar o que a gente aprendeu nesse bimestre. Fiquem com Deus, qualquer coisa, estou à disposição. Assistam com muita atenção. Falou! Bom, pessoal, vamos lá então, começando pela questão de número 1. A questão de número 1 diz assim, ó. Na última década, a produção de grãos no país aumentou, enquanto a área plantada cresceu apenas. Isso é resultado da crescente utilização de tecnologias modernas, sobretudo as associadas à utilização de biotecnologias como a dos transgênicos. Vamos circular esse nome aí. Apesar de promover aumento na produção de alimento, o potencial risco ambiental que o uso de organismos transgênicos pode provocar é o quê? Galera, vamos pensar o seguinte, ó. Quando a gente fala de transgênico, nós vimos que são seres vivos que recebem molécula de DNA de uma outra espécie na sua composição do material genético, certo? Isso torna esse organismo transgênico, receber um DNA exógeno, ou seja, de uma outra espécie. Quando a gente vai replicar esses transgênicos, a gente faz clones desses transgênicos para poder fazer várias cópias de organismos que tenham esse gene que veio de outra espécie. Quando a gente faz clones dos transgênicos, a gente diminui a variabilidade genética, certo? Porque eu quero que todas as plantas, no caso de uma plantação de soja, por exemplo, eu quero que todas elas tenham aquele gene transgênico. Então, eu tenho que fazer clones, né? Mudas dessas plantas. Por isso que a resposta correta da número 1 é o quê? Diminuição da biodiversidade. E essa diminuição da biodiversidade é justamente por causa da diminuição da variabilidade genética, certo? Bora para a questão 2? Questão 2, nós temos aqui 3 imagens que a gente vai usar ao longo aí da questão. Vamos ler primeiro aqui o enunciado, que diz assim, ó. A osteogênese imperfeita se caracteriza por fragilidade óssea com risco de fraturas múltiplas. A principal causa são mutações em heterozigose nos genes aí que ele está descrevendo para vocês. O heredograma seguinte representa uma família que tem indivíduos afetados por osteogênese imperfeita, com mutação em um dos alelos do gene COM-A1. No heredograma ao lado, a seta indica o indivíduo afetado pela doença. Então, está falando desse heredograma aqui, ó. Essa imagem aqui que eu estou dando um zoom aí para vocês. Então, aqui, ó, em vermelho, onde eu vou circular aí agora, nós temos o indivíduo afetado, tá? Também por essa doença. Além dos outros aqui que eu risquei embaixo de vermelhos, que estão de cor preta. Essa doença onde os ossos quebram fácil, tá? Famosos ossos de vidro, né? Beleza. Considere que os afetados apresentam uma mutação no gene COL-A1 que leva à troca de um aminoácido. Opa! Falou de troca de aminoácido na proteína, falou de mudança, né? Na função da proteína. A seguir, é mostrado um trecho de 3 códons do RNA mensageiro desse gene e os aminoácidos correspondentes. Aí fala, ó, vamos grifar essa parte aí, ó. A mutação altera o primeiro G do terceiro códon, trocando o G por um A. Então, vamos voltar nessa imagem aqui que mostra, aqui, ó. Então, nós temos aqui 3 códons, ó. CCC, UGG, GGU. Ele está falando pra gente que nesse aqui, que eu acabei de passar um risco embaixo dele, você trocou esse G por um A. Então, ficou no lugar de GGU, AGU. E isso levou à troca de um aminoácido. No normal, a pessoa codificaria glicina, né, no GGU, mas como teve uma mutação para AGU, nós temos que descobrir o que esse AGU codifica, qual aminoácido. Aí a gente vem para essa tabela aqui agora, ó. Acompanha comigo aí, que é a tabela do código genético. Primeira base, vou circular aí, ó, A, acabei de circular. Segunda base, G, então vai estar por aqui. Aonde que A e G se encontram? Nessa parte aqui, ó, que eu acabei de fazer o quadrado aí. E U, terceira base, tá aqui. AGU, achei, ó. AGU codifica serina. Então, a gente está trocando glicina por serina.
E aí vamos lá para o comando da questão, fala assim, ó. Com base nas informações e na tabela do código genético apresentada, assinale a opção que indica corretamente a troca de aminoácidos decorrente da mutação. Ou seja, eu troquei glicina por serina. Por isso que a resposta correta nossa aí, galera, ó. Deixa eu só aumentar aqui a espessura desse negócio aqui. Resposta correta é glicina por serina. Letra D. Certo? Tranquilo, né? Bora para número 3. Número 3, presta muita atenção, que parece que é uma questão difícil, mas ela, na verdade, é uma questão de raciocínio, para a gente poder calcular a quantidade de bases nitrogenadas em uma fita de DNA. Vamos lá, ó. Considere um DNA de fita dupla, que deu origem, sem qualquer erro no processo de transcrição, a um filamento de RNA mensageiro com 150 adeninas, 300 guaninas, 250 uracilas e 200 citosinas. Vamos desenhar esse RNA aqui, ó, para ficar claro. Então a gente chama o RNA mensageiro de RNA-M. Ele é de fita simples, ó. Ele não é de fita dupla, lembra só que o DNA que é de fita dupla. E ele tem, ó, 150 adeninas, 300 guaninas, 250 uracilas. Lembra que uracila só ocorre no RNA. DNA no lugar de uracila tem timina, não se esqueçam disso. E 200 citosinas. Nós aprendemos na aula que esse RNA mensageiro, ele é sintetizado a partir de uma molécula de DNA, usando uma das fitas do DNA. Vamos lembrar que o DNA é de fita dupla. Então vamos desenhar aqui a fita dupla do DNA, ó. Certo? Então, o RNA mensageiro ele foi produzido usando uma das fitas do DNA como molde. Se eu tenho aqui, ó, 150 adeninas no RNA mensageiro, então quer dizer que aqui, nessa fita de DNA, eu tenho 150 timinas, que o A se liga com o T, então 150T. Aqui eu tenho 300 guaninas, então eu vou ter aqui na fita de DNA 300 citosinas. Se aqui era 250U, quem que se liga com o U no DNA? O A. Então eu tenho 250 adeninas. E por último, se eu tinha 200 citosinas no RNA mensageiro, obviamente que eu tinha 200 guaninas aqui, certo? Só que a questão pede para você a quantidade, ó, vamos ver aqui no enunciado, a quantidade de nucleotídeos de cada tipo encontrados no DNA de fita dupla original, corresponde a quanto? E aí agora nós temos que fazer a sequência complementar do DNA aqui, ó. Se eu tenho 150 timinas aqui de um lado, eu tenho 150 adeninas aqui. A adenina se liga com timina no DNA. E lembra que os dois se ligam através de duas ligações de ponte de hidrogênio. Se eu tenho 300 citosinas aqui, do outro lado eu tenho quantos? 300 guaninas. Se eu tinha 250 adeninas de cá eu vou ter quantas timinas? 250 timinas, certo? E por último, se eu tinha 200 guaninas nessa fita, na outra eu vou ter 200 citosinas. O que a gente faz agora? Vou mudar aqui a cor da caneta para roxo, para a gente fazer a soma, ó. Ah, e lembra que entre guanina e citosina nós temos 3 ligações de hidrogênio, tá? Se eu tenho, ó, qual é o total de adeninas então? 150 adeninas aqui, mais 250 adeninas de cá. 150 mais 250, então eu vou ter 400 adeninas, certo? Guanina, eu tenho, ó, 200 guaninas aqui, mais 300 guaninas aqui. Então, eu tenho 500 guaninas. Timinas, eu tenho 150 desse lado, mais 250 desse lado, que dá 400 timinas. E, por último, citosina, 300 de cá, mais 200 de cá, o que corresponde a 500 citosinas. Qual a alternativa que dá essa soma aí? Letra C. 400 adeninas, 500 guaninas, 400 timinas e 500 citosinas. Essa é a resposta correta da número 3. Simbora, galera, para número 4. Número 4, fala assim, ó. Espero que vocês estejam entendendo, hein?
A número 4 diz: a aglutinina do trigo é uma molécula capaz de bloquear os poros nucleares das células. Admita que essa substância seja introduzida em uma célula eucarionte. Lembra que célula eucarionte tem núcleo, certo? O processo que será interrompido no interior dessa célula é o seguinte, ó. Vamos lá, galera. Ela está falando que essa molécula, ela bloqueia os poros nucleares das células. Quem são esses poros nucleares? Vou desenhar uma célula aqui, bem feinha, só para vocês entenderem o raciocínio. Ó, membrana plasmática, citoplasma, núcleo. Aqui dentro do núcleo tem o DNA. Dentro do núcleo acontece o processo de transcrição, que é a formação do RNA mensageiro a partir do DNA. Essa molécula que na verdade está dentro do núcleo é o DNA, tá? Só que o RNA mensageiro ele é feito dentro do núcleo, a partir do DNA. Para que haja síntese de proteína, é preciso que o RNA mensageiro que foi produzido dentro do núcleo saia aqui para o citoplasma, para que os ribossomos leiam esse RNA mensageiro e traduza ele em proteína. Se eu bloquear os poros nucleares das células, o RNA mensageiro não vai conseguir sair do núcleo. E se ele não sair do núcleo, não vai acontecer qual processo? Não vai acontecer a tradução. Ou seja, o processo que vai ser interrompido aqui, ó, letra B, síntese de proteínas. Certinho? Simbora para número 5. A número 5 fala assim, ó, a engenharia genética se refere ao processo. A qual processo? Letra A. Processo por meio do qual os genes produzem proteínas? Não, esse processo aí a gente chama de tradução, né? Não é engenharia genética. Letra B. Ramo da biologia que estuda os genes humanos? Não, a gente pode usar engenharia genética para qualquer ser vivo. C. Ramo especializado na produção de equipamentos científicos? Não. Letra D. Conjunto de procedimentos usados na manipulação de DNA. Ou seja, resposta correta é a letra D. Todas as vezes que eu pego uma molécula de DNA e altero a sua composição, uso enzimas de restrição, faço DNA recombinante, eu estou fazendo um processo chamado engenharia genética. Bora para 6? A 6 fala que um geneticista observou que determinada plantação era sensível a um tipo de praga que atacava as flores da lavoura. Ok. Ao mesmo tempo, ele percebeu que uma erva daninha que crescia associada às plantas não era destruída. O que eles pensaram? A partir de técnicas de manipulação genética em laboratório, eles pegaram o gene, né, de resistência à praga dessa erva daninha e foi inserido nas plantas cultivadas, resolvendo o problema. Do ponto de vista da biotecnologia, como que essa planta resultante da intervenção é classificada? Galera, a erva daninha é de uma espécie diferente da planta que está sendo cultivada. Se eu peguei o gene de uma erva daninha e coloquei em outra planta de outra espécie, eu fiz um processo de transgenia, ou seja, eu inseri o DNA de uma espécie em outra espécie. Então, a gente fez uma planta transgênica, letra D de dado. Simbora para 7? A 7, eu lembro que eu mostrei essa imagem para vocês na nossa aula, tá? Onde, a partir do isolamento de DNA bacteriano, a gente clona o DNA dessa bactéria, insere o gene de interesse e usa esse vetor para inserir um gene que a gente quer numa planta, para fazer uma planta transgênica. A questão fala assim, ó, caiu no Enem de 2014. Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Então, eu estou pegando o gene de uma bactéria e inserindo numa planta. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura, como está a figura representada aqui em cima, ó. Pegou o gene da bactéria, extraiu o gene de interesse e inseriu esse gene numa planta, tá bom? Do ponto de vista biotecnológico, como que a planta representada na figura é classificada? Mais uma vez, se eu peguei, aí o gene de uma bactéria e inseri numa planta, eu estou fazendo uma planta transgênica. Então, a resposta correta aí é transgênica. Corresponderia aí no quiz a letra C, né? De transgênica, certinho? Bora para 8. Para a gente cortar moléculas de DNA, gente, em pontos específicos, utiliza-se o quê? Lembra que nós aprendemos que essas moléculas, elas recebem um nome, ó, vamos escrever aí, ó, também de tesouras moleculares.
Qual o nome que a gente dá para as tesouras moleculares que são encontradas em bactérias e que foram adaptadas para uso biotecnológico? Enzimas de restrição, certo? Então lembra que as enzimas de restrição, elas cortam as moléculas de DNA em pontos específicos. Bora para 9. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Ok. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, gente, o conceito, é definido como? Que conceito, professor? O conceito de código genético, tá? Qual a alternativa que vai trazer para a gente o conceito correto de código genético? Vamos lá, letra A. Todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo? Não, isso não é código genético, Isso é sequência de nucleotídeos. Letra B. Codificação de sequências repetidas presentes em um genoma? Não, isso não é código genético. C. Localização de todos os genes encontrados em um genoma? Não. D. Trincas, que também são chamadas de códons, lembra? Que esse nome trinca, que nós podemos chamar de códons, que são as sequências formadas por 3 nucleotídeos, 3 letras. Trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos? Perfeito, galera. Letra D é a resposta correta. Então, quando eu pego o conjunto dessas trincas ou códons que codificam os aminoácidos, eu tenho aí a formação do código genético. E a letra E está errada porque fala que o conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo. Não. Nós temos um nome na biologia para todos os RNAs mensageiros que são transcritos. A gente chama de transcriptoma. Não é o caso aí do código genético. Então, portanto, a resposta correta da 9 é a letra D. Tá bom? Simbora para 10. Questão 10, nós vimos na aula esse processo de clonagem que deu origem à ovelha Dolly, aonde eles pegaram as células mamárias de uma ovelha chamada Finn Dorset, lembra? Aquela que é branquinha do rosto rosado. Pegaram um óvulo de uma chamada Scottish Blackface e tiraram o núcleo, Tanto do óvulo quanto o núcleo das células mamárias, e inseriu esse núcleo da célula mamária em um óvulo de uma outra ovelha. Fizeram aí o embrião, em laboratório e inseriram numa ovelha de barriga de aluguel, como a gente já viu na aula, e deu origem aí à ovelha Dolly. A ovelha Dolly foi clonada pelo processo representado na imagem. A ovelha será semelhante à ovelha, pois foi ela que forneceu o quê? Vamos pensar o seguinte, Se eu estou clonando um indivíduo, ele vai ser geneticamente igual àquele da onde eu tirei o núcleo, que é o DNA nuclear. A ovelha Dolly, como eu estou circulando aí de roxo, ela foi gerada a partir do núcleo dessa ovelha aqui, a ovelha A. Para isso, a gente pegou o núcleo dela e inseriu no ovócito de outra. Portanto, esse clone da Dolly, ele se refere à ovelha Finn Dorset, é um clone dela, porque essa ovelha forneceu o núcleo com DNA. Por isso que a resposta correta dessa é núcleo, porque é no núcleo que a gente tem o DNA nuclear, certo? Simbora para 11? A 11 diz assim: o milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência do quê? Bom, se nós estamos pegando uma outra espécie, o DNA de uma outra espécie, inserindo no milho, então isso caracteriza o milho transgênico, certo? Já vimos isso. Só que não adianta eu inserir o DNA de outra espécie no milho se esse DNA não for transcrito em um RNA mensageiro e esse RNA mensageiro não ser traduzido numa proteína. Porque é justamente a produção da proteína que vai gerar o fenótipo que nós queremos nesse milho transgênico. Portanto, essa característica de interesse será manifestada em decorrência da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante.
que é o DNA recombinante? É o DNA que tem o gene de uma outra espécie junto com o DNA do milho, certinho? Então, essa é a resposta da 11. Simbora para a 12. Um novo método para produzir insulina artificial que utiliza a tecnologia de DNA recombinante foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, UNB, em parceria com a iniciativa privada. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli, que é uma bactéria que a gente tem no nosso intestino, tá? Para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade e em apenas 30 dias, um terço do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos. A produção de insulina pela técnica do DNA recombinante tem como consequência o quê, galera? Então, se eu vou começar a produzir insulina a partir de DNA recombinante, utilizando bactérias, eu quero beneficiar, né, os indivíduos que têm uma doença chamada diabetes, para que eles consigam fazer o tratamento adequado e recebam a insulina de maneira eficaz e rápida. Portanto, a alternativa que fala esse raciocínio é justamente o que? Impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos, certo? As outras alternativas não têm a ver diretamente com a consequência. E está perguntando aqui, consequência. Seria a criação de animais transgênicos? Não, gente. Primeiro, bactéria não é um animal, né? Então não encaixa a letra C. A letra E, progresso na técnica da síntese química de hormônios? Não, não é isso somente. Letra B, o aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas suíno? E a gente não vai usar mais pâncreas suíno. Então eu não vou aperfeiçoar esse processo, eu vou substituir ele pela técnica de DNA recombinante. E a letra D, a seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos? Também não. Por isso que a resposta correta da 12 é a letra A. Simbora para 13? Qual a sequência de RNA que corresponde à sequência de DNA CCG-TAC? Tranquilo, né, gente? Se é CCG-TAC do DNA, a de RNA vai ser G, G, C, A, U, G. Essa aí é a sequência nossa de RNA, que corresponde à letra A. Certo? Simbora para 14? A 14 mostra uma imagem aonde os indivíduos estão realizando um processo chamado clonagem terapêutica, tá? Essa clonagem terapêutica, ela consiste em eu pegar um ovócito, né, que é um gameta feminino, estimulá-lo a produzir células-tronco, e essas células-tronco vão ser utilizadas, por exemplo, para regenerar tecidos que foram danificados, como, por exemplo, o coração, que teve um infarto, e essas células-tronco podem produzir células do coração, neurônios, qualquer outra célula do corpo do ser humano. Por isso que a técnica da imagem representada aí na 14, nós chamamos de clonagem terapêutica. A diferença da clonagem terapêutica para a clonagem reprodutiva é que a clonagem terapêutica tem o objetivo de, a partir de células-tronco, gerar células do nosso corpo que geralmente não se regeneram, como neurônios, células musculares do coração e por aí vai, tá bom? Vamos para o número 15. E a clonagem reprodutiva, né, que eu esqueci de falar, ela tem como objetivo gerar um indivíduo que é semelhante geneticamente a outro indivíduo, fazer um clone de outro ser vivo. Então, existe a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. Essa da imagem a gente chama de terapêutica. Certo? Bora para 15, galera? Sobre a estrutura do DNA, marque a alternativa incorreta, que está errada. Prestem muita atenção nos enunciados das questões, tá bom? Os nucleotídeos que formam o DNA diferenciam-se do RNA por apresentarem uma ribose e a base timina? Pera aí, gente. DNA tem ribose ou DNA tem desoxirribose? Então, a letra errada já é a letra A, porque DNA não tem ribose. DNA tem desoxirribose. Então, essa que é a resposta errada na número 15.
As outras, B, C e D, estão corretas, tá bom? Bora para 16? 16, nós temos uma imagem aí que mostra, vou até dar um zoom aí para vocês verem melhor, ó. Uma imagem que mostra um processo que nós estudamos muito bem nas nossas aulas, que é o que a gente chama de tecnologia do DNA recombinante. Perdoem a letra aí, pessoal, mas vocês sabem que minha letra é feia, né? Letra horrível. Mas vocês entendendo o que está escrito, tá bom. Aí no número 1, a gente tem o plasmídio, que é um DNA circular presente em bactérias, como a gente já viu, que é muito usado como vetor de clonagem. O número 2, a gente tem o DNA de interesse, que é de outra espécie, que nós estamos tentando inserir nesse plasmídio. Daí lembra que a gente pega esse plasmídio, número 1, pega o DNA de interesse que a gente quer colocar, usa a mesma enzima de restrição nos dois e forma aí o número 3, ó, onde eu tenho o plasmídio cortado já com a enzima de restrição e vou inserir esse DNA azul, que é o DNA de interesse, nesse plasmídio. Para que essa ligação aconteça, para formar o número 4 aí, que é o DNA recombinante, nós temos a ação de uma enzima chamada DNA ligase. Lembra que a DNA ligase é a enzima que vai fazer essa ligação, né, entre as pontas soltas aqui, ó, do DNA de interesse e do plasmídio bacteriano, formando aqui no número 4 o que a gente chama de DNA recombinante. Então, esse representado número 4 é o DNA recombinante. Considerando-se a técnica do DNA recombinante, né, quem é o número representado quem é o número 1 representado na figura? O número 1 representado na figura, galera, só pode ser quem, pessoal? O plasmídio, tá? Que é o DNA circular bacteriano que eu estou querendo usar para fazer o vetor de clonagem. Então, aí, plasmídio. Simbora para 17? 17 fala assim, ó. As técnicas de engenharia genética permitem transmitir genes de indivíduos de uma espécie para indivíduos de outra espécie. Assim, sequências específicas de pares de base da molécula de DNA podem ser cortadas de uma forma controlada por enzimas bacterianas que atuam como tesouras moleculares. Daí nós temos um outro nome para isso, né? Vamos ver. Pela ação dessas enzimas, o DNA plasmidial pode ser cortado e emendado em um outro segmento de uma molécula de DNA. As moléculas assim produzidas podem ser introduzidas em bactérias hospedeiras e passarem a multiplicar-se juntamente com elas, gerando bilhões de bactérias idênticas. Por essa tecnologia, é possível introduzir genes humanos em bactérias que recebem e incorporam genes de outra espécie e o transmitem à sua prole. No texto, esses termos e essas frases que estão em destaque correspondem respectivamente ao quê? Vamos lá. A primeira aí, ó. Como que a gente chama essas enzimas bacterianas? Eu vou marcar ela aí de amarelo, ó. Como que a gente chama enzimas bacterianas que atuam como tesouras moleculares, galera? Enzimas de restrição. Como que a gente pode falar das moléculas assim produzidas? Assim produzidas o quê? A partir do DNA recombinante, são os DNAs recombinantes. Como que a gente chama bactérias que recebem e incorporam genes de outra espécie? É um organismo transgênico. Por isso, a resposta correta aí na 17 é a letra D, enzimas de restrição, DNAs recombinantes e organismos transgênicos. Simbora para 18? As enzimas de restrição são as principais ferramentas bioquímicas empregadas em engenharia genética. Com relação a essas substâncias, ou seja, enzimas de restrição, é correto afirmar o quê? Letra A. Não existem em seres vivos, sendo exclusivamente produtos da indústria química? Não, galera. Nós vimos na aula que a biotecnologia ela utiliza processos biológicos naturais de outras espécies e adapta esse uso para uso humano. Então, elas existem em seres vivos. Para ser biotecnologia tem que existir em ser vivo. Então, não é a letra A. Letra B. Impedem a clonagem de moléculas de DNA recombinante? Não, pelo contrário, a gente facilita, permite a clonagem a partir da enzima de restrição. C. Permitem somente a ligação de pedaços de DNA de um mesmo tipo celular? Não, galera. Nós podemos combinar diferentes organismos de DNA, podemos combinar diferentes DNAs, diferentes organismos. Letra D.
São altamente específicas, cortando o DNA em locais determinados? Sim. Letra E. Atuam como agente de ligação entre DNA viral e bacteriano? Não, eu posso usar enzima de restrição para fazer DNA humano com bactéria e por aí vai. Ou seja, a resposta correta da 18 é a letra D de dado. Certinho? Simbora para 19? Algumas das aplicações da tecnologia do DNA recombinante abrangem o quê? Qual a alternativa que vai trazer para a gente as aplicações que podem ser feitas a partir da utilização da tecnologia do DNA recombinante? Número 1, produção de fármacos? Sim, nós produzimos remédios a partir dessa técnica. Então, a 1 já marca aí que ela entra. 2, terapia gênica para doenças genéticas? Com certeza. 3, recuperação de animais já extintos na natureza. Eu consigo, a partir da tecnologia do DNA recombinante, voltar à vida animais que já foram extintos? Não. Por quê? Porque na tecnologia do DNA recombinante, eu pego trechos do DNA de uma espécie e coloco em outra. Não pego o DNA inteiro daquela espécie. Para eu poder fazer um animal extinto voltar à natureza, apesar disso não ser possível ainda, com sucesso, mas a gente teria que usar uma técnica semelhante à clonagem e não a tecnologia do DNA recombinante. 4, produtos com propriedades nutricionais melhoradas? Sim. Lembra daquela banana e daquele arroz que são mais amarelos porque possuem mais vitamina A? Portanto, a resposta correta da 19 é a letra B de bola. As afirmações 1, 2 e 4 estão corretas. Simbora para 20? Enzimas responsáveis pela síntese de DNA. Quem são as enzimas responsáveis pela síntese de DNA, galera? Helicase? Não. Helicase abre a fita de DNA cortando as ligações do tipo hidrogênio. Não é a D. C. RNA polimerase? Também não. A RNA polimerase, ela sintetiza a molécula de RNA mensageiro a partir de um molde de DNA. B. Replicase? Não, nós nem temos muito, né? O nome dessa enzima. Então, na verdade, a correta é a letra A, né? DNA polimerases, é as que sintetizam DNA utilizando outro DNA como molde, certo? Simbora para 21? Quem tiver cansado aí já, ó galera, dá uma pausa no vídeo, vai tomar uma aguinha, vai tomar um café, vai relaxar a cabeça e volta, porque só faltam mais 20 questões para a gente finalizar aí a nossa correção. Vamos para 21 então. Questão 21, pergunta assim, ó. Qual enzima que é responsável pela separação da dupla fita do DNA? Nós sabemos que essa enzima é a helicase, galera. A helicase que separa a dupla fita do DNA para a DNA polimerase sintetizar uma nova fita de DNA usando as outras como molde, num processo conhecido como replicação semiconservativa do DNA, certo? Bora para 22? A 22 mostra aí uma imagem de 3 hipóteses que existiam, né, sobre a replicação do DNA. A hipótese conservativa, a hipótese semiconservativa e a hipótese dispersiva. Nós sabemos hoje que a replicação do DNA é um processo que semi-conservativo. Letra D. Por que semi-conservativo? Porque a partir de uma molécula de DNA de dupla hélice, a helicase separa as duas fitas e em cada fita vai ser sintetizada uma nova fita, né, com a ação da DNA polimerase. Então você vai ter sempre uma fita nova e uma fita antiga, por isso que é semi-conservativa. Simbora para 23. 23 fala assim, ó, a síntese de DNA e a transcrição de um RNA mensageiro ocorre em qual sentido? Nós sabemos que a síntese de DNA e a transcrição do RNA mensageiro sempre vão ocorrer no sentido 5' 3', certo? 24. Uma fita molde de DNA que tem a seguinte sequência, ó, 3', TAG, GCA, TTG, CAC, 5'. Qual é a fita complementar de DNA criada a partir deste molde durante a replicação? Se está começando com 3' ali, a gente já coloca 5' na outra ponta. Lembra que elas são antiparalelas. Então vai ser, ó, A, T, C. Depois, C, G, T. A,
A, C, G, T, G. E se naquela ponta aqui, ó, que eu acabei de circular aí é 5 linhas, que vai ser 3 linhas. Qual a alternativa que traz para a gente essa opção? A letra C, aqui na 24, que é a resposta correta. Simbora para 25? 25 mostra a helicase, que é uma enzima que vai abrir as fitas de DNA. Para ela abrir essas fitas de DNA, nós temos que lembrar que ela vai romper as ligações do tipo hidrogênio, certo? Entre as bases nitrogenadas. A alternativa que traz essa explicação corretamente é a letra B de bola. Então, a 25, não se esqueçam que a helicase tem essa função aí, certo? Bora para 26. Se a timina corresponde a 23% dos nucleotídeos de DNA no genoma de uma espécie animal, quais são as porcentagens dos outros nucleotídeos no genoma desse organismo? Muito tranquilo fazer isso. Vamos lá, ó. Se eu tenho, olha aí para o rabisco que eu vou fazer em vermelho aí, ó. Se eu tenho 20, opa, deixa eu corrigir. Se eu tenho 23% de timina, quem é que se liga com a timina no DNA? Adenina. Então, eu tenho 23% de adenina. 23% mais 23%, nós vamos ter 46%. Se eu subtrair 46% de 100%, vai sobrar 54%. Esse 54% eu tenho que dividir entre citosina e guanina. Quando eu pego 54 e divido por 2, isso dá 27%. Então, vai ficar 27% de citosina e 27% de guanina. A alternativa que traz corretamente essa proporção é a letra A. Certo? Tranquilo, né, gente? Bora para 27. Que trechos, né, que palavras que vão preencher corretamente aí essa frase? Vamos ler aí, ó. A síntese proteica, que é conhecida como tradução, tem início a partir da síntese do RNA mensageiro no núcleo celular. Lembra que o RNA mensageiro ele é produzido no núcleo celular. Processo chamado de transcrição. Em seguida, as moléculas de RNA mensageiro se associam aos ribossomos no citoplasma para a finalização do processo. A alternativa que corretamente traz isso que eu falei para vocês é a letra E. Tradução, núcleo celular, transcrição e citoplasma. Simbora para 28? A transcrição ela pode ser definida como o quê, gente? O que é o processo de transcrição? Processo em que o RNA é usado para sintetizar DNA? Não. Quando a gente faz DNA usando o RNA como molde, nós chamamos isso na biologia de transcrição reversa. Tem uma enzima chamada transcriptase reversa que sintetiza DNA a partir de RNA. Mas no processo de transcrição normal, é o contrário. Nós temos o RNA sendo sintetizado a partir do molde de DNA. Então, por isso que não é a letra A aí, tá bom? Letra B. A letra B fala assim, ó. Processo em que a molécula de RNA é utilizada para a síntese de proteínas? Não, isso a gente chama de tradução, não é transcrição. Letra C. Processo em que uma molécula de RNA é formada a partir do DNA? Exatamente. É esse processo aqui que nós chamamos de transcrição. A letra D está errada porque fala de duplicação de DNA, nós chamamos de replicação, não de transcrição. E a letra E também está errada, certo? Porque nós não sintetizamos proteínas diretamente a partir do DNA. Nós temos uma molécula intermediária chamada RNA mensageiro, que copiou a informação do DNA, e é essa molécula de RNA mensageiro que é usada na tradução. Vamos para 29? O processo de transcrição em eucariontes. Lembra que células eucariontes têm núcleo, com DNA dentro do núcleo, organelas membranosas no citoplasma, como mitocôndrias, retículo endoplasmático liso e rugoso, e por aí vai. Esse processo de transcrição, ele ocorre nos eucariontes, a transcrição, tá?
Sempre onde, gente? No núcleo somente. Então lembra que nos eucariontes a transcrição e a replicação do DNA ocorrem no núcleo e o processo de tradução do RNA mensageiro em proteína ocorre no citoplasma, tá bom? Vamos para 30, tá acabando, falta só 10. Quantos nucleotídeos tem um códon, galera? Se eu chamo os códons de trinca, trinca vem de 3. Então a letra D, 3 nucleotídeos. 31. O processo de transcrição do material genético é a formação de moléculas do RNA a partir da molécula de DNA. Em relação às diferentes moléculas de RNA, o que é incorreto afirmar? Letra A. Os 3 tipos de RNA mensageiro, transportador e ribossômico são moléculas com apenas uma cadeia de nucleotídeos? Geralmente sim, tá? Por isso que essa A está correta. B. O RNA ribossômico compõe a organela denominada ribossomo? Tá certo? Então não é a letra B, para a gente marcar que está errada, viu? C. O RNA transportador leva proteínas do citoplasma ao ribossomo? Nós vimos na aula, pessoal, que o RNA transportador, ele na verdade ele não leva as proteínas, ele leva os aminoácidos. Os aminoácidos que vão se unir e formar a proteína. Mas o RNA transportador ele não carrega proteína, ele carrega aminoácidos, tá? Lembra que os aminoácidos são as unidades básicas de formação de uma proteína. Por isso que a resposta incorreta aí na 31 é a letra C. A D está correta, né? Porque fala que o RNA mensageiro traz informação genética codificada do núcleo para o citoplasma. Lembra que no citoplasma nós temos, chegou uma transferência do Pix aí, olha que coisa boa, gente. O RNA mensageiro ele traz a informação genética codificada do núcleo para o citoplasma. Lembra que no citoplasma que ocorre a tradução da proteína. A letra E está certa porque fala que são produzidos ao nível do núcleo, né? Porém executam suas funções no citoplasma. Muito bem, então vamos para 32. 32 fala assim, nós temos aí as imagens da adenina e da guanina, que possuem 2 anéis aromáticos, vamos circular os anéis aí, aqui, 2 anéis aromáticos aqui, 2 anéis aromáticos aqui. Elas são chamadas de bases púricas ou purinas, porque elas vêm de uma substância chamada purina, porque elas têm 2 anéis aromáticos. Já a timina, citosina e uracila, que tem apenas um anel aromático, como eu acabei de circular aí para vocês verem, nós chamamos de bases pirimídicas, porque elas vêm da pirimidina, justamente por terem apenas um anel aromático. As bases nitrogenadas podem ser divididas em bases púricas e pirimídicas. Assinale a alternativa que contém os nomes das bases pirimídicas. Quem são as bases pirimídicas? Citosina, timina e uracila. Letra A. 33. 33 mostra um processo de uma célula eucarionte, onde dentro do núcleo você tem a molécula de DNA. O processo de transcrição, onde o RNA mensageiro é sintetizado utilizando o DNA como molde. Lembra que nesse processo de transcrição nós temos a utilização de uma enzima chamada RNA polimerase. Esse RNA mensageiro ele vai ser processado num processo chamado splicing, que é o processamento alternativo, com a remoção dos introns. Ele vai ser exportado para o citoplasma. Lá no citoplasma ele vai ter 2 caminhos. Ou ele vai ser traduzido em proteína através dos ribossomos que estão livres no citoplasma, ou ele vai ser traduzido no retículo endoplasmático rugoso, que contém ribossomos aderidos à membrana desse retículo, tá? Independentemente desses 2 destinos, uma coisa tem em comum. Vai haver a formação de uma proteína, tá? Essa proteína vai ser dobrada, processada para adquirir a sua forma tridimensional, que é a sua forma 3D. Essa forma tridimensional da proteína vai fazer com que ela tenha a sua função na célula e assim a célula consiga funcionar e fazer o seu papel. Beleza. A molécula de RNA que carregará a informação genética no processo de formação das proteínas até o local onde ocorrerá a síntese de proteínas é denominada de RNA mensageiro. Quais os respectivos nomes dos processos que realizam a formação proteica e como funciona?
Bom, galera, como que chama isso? Para eu ter produção de uma proteína, eu preciso primeiro realizar o processo de transcrição. Transcrição, você pega a informação que está no DNA, copia, sintetiza uma molécula de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro nos eucariontes vai ser processado, como a gente já viu, vai ser exportado para o citoplasma e lá ele vai ser traduzido em uma proteína. A alternativa que corretamente traz esse conceito é a letra A. Transcrição, que copia a informação contida no DNA, e tradução, que realiza a síntese proteica de acordo com a informação genética. Simbora para 34. 34 tem uma imagem que mostra aí a RNA polimerase, que é a enzima que atua no processo de transcrição. A molécula de RNA em rosa sendo produzida usando uma das fitas de DNA como molde. E aí você tem o processo que a gente conhece como transcrição gênica, certo? Essa transcrição, ela permite o quê? Letra A. A síntese de uma cadeia de DNA com base numa cadeia molde de ribonucleotídeos. Galera, DNA não tem ribonucleotídeos. Quem tem ribonucleotídeos é o RNA. O DNA tem desoxirribonucleotídeos. E outra, na transcrição eu não tenho síntese de DNA, eu tenho síntese de RNA. Letra B. A síntese de uma cadeia de RNA com base numa cadeia molde de desoxirribonucleotídeos? Sim. Por que a B é a correta, professor? Porque eu estou fazendo o RNA usando uma cadeia de DNA. E o DNA ele é formado por desoxirribonucleotídeos. Por isso que a 34 é a letra B. Simbora para 35. A 35 mostra o processo de tradução, aonde você tem aí em amarelo, né, o ribossomo, certo? E aí você tem a cadeia polipeptídica sendo formada, que vai dar origem à proteína. Aí ele pergunta, a tradução é um processo onde? Ó, a tradução é um processo onde um RNA mensageiro é descodificado para formar uma proteína? Letra B, moléculas lipídicas são sintetizadas? Não, gente, molécula lipídica é gordura. Nós não temos produção de gordura aí nesse processo. C, moléculas de glicose são sintetizadas? Também não. Glicose é carboidrato. Na tradução a gente tem formação de proteína. D, o RNA mensageiro é criado no núcleo celular? Não. Esse processo descrito na letra D a gente chama de transcrição. Por isso a resposta correta aí da 35, né, é a letra A. Certo? Tradução do RNA mensageiro para formar uma proteína. 36, muito fácil, né? Se a gente tem aí a RNA polimerase atuando na formação de um RNA mensageiro, esse processo só pode ser conhecido como transcrição. Não tem nem dúvidas aí, né? Vamos dar um zoom aí, ó. RNA polimerase. A RNA polimerase sempre atua na formação de um RNA mensageiro utilizando o DNA como molde. Todas as vezes que a gente vê a RNA polimerase atuando, a gente está falando do processo de transcrição. Por isso que a resposta correta aí é a letra A. 37. A informação genética flui na direção que pode ser representada pelo quê? Então, nós vamos lá. Nós temos primeiro, ó, DNA. Informação está no DNA. É feita a transcrição, forma o RNA mensageiro e depois a proteína. Então, seria DNA, RNA, proteína. Letra D de dado, como está representado aí para vocês. Estamos acabando, galera. Falta pouco. 38. Um investigador usou antibióticos numa cultura de células de um porco, com o objetivo de bloquear algumas funções celulares. Entre os antibióticos que foram usados na cultura de célula, a mitomicina inibe a ação da DNA polimerase. Opa! A tetraciclina atua diretamente na síntese proteica e a streptomicina introduz erros na sequência dos códons do RNA mensageiro. Esses antibióticos atuam onde, gente? Vamos pensar aqui comigo, ó. A DNA polimerase faz processo de replicação do DNA, certo? Entenderam? Se ela inibe a ação
da DNA polimerase, então ela vai atuar no núcleo, porque eu estou falando de um ser eucarionte, ó, células de porco, certo? A tetraciclina atua diretamente na síntese proteica. Aonde ocorre a tradução? No ribossomo. Então é núcleo, ribossomo, por enquanto. E aonde ocorre a produção do RNA mensageiro para eu poder inserir erros nos códons do RNA mensageiro? No núcleo. Por isso que a resposta correta aí da 38 é a letra D, ó. Núcleo, ribossomo, núcleo. Simbora para 39? Penúltima questão. Assim como a língua de um povo... Ah, gostei muito dessa questão. Uma questão que misturou português com biologia. Os genes são representados por um código de letras. No código genético, as letras referem-se às iniciais das bases nitrogenadas, que, combinadas em uma sequência específica, compreendem um significado químico relativo a uma proteína. Analise a sequência de letras na oração a seguir. Ó. A tua gata, Cuca, ataca a cacatua, cacau. Vocês perceberam que só tem aí letras, né, que estão presentes no RNA, no caso de U, A, G e C, e DNA, que é a TCG. Nessa oração, as palavras formadas integralmente por letras que se referem a bases nitrogenadas encontradas no DNA, somente que tem DNA. Lembra que DNA não tem U. Então, vou pegar palavras que têm o quê? A, T, C e G só, não pode ter U. Pertencem às seguintes classes gramaticais. Vamos lá. A tem no DNA. A é um artigo, né? Artigo definido. Tua eu não posso usar, porque tem U. Gata tem no DNA, então gata é substantivo. Aqui, ó, gata, substantivo. Cuca não posso usar porque tem U. Ataca vem de atacar, verbo. E eu tenho ataca, né? São letras que tem no DNA. Cacatua não posso usar porque tem U e nem cacau porque tem U. Portanto, seria artigo, A, substantivo, gata, ataca, verbo. Letra D. Adorei essa questão, muito criativa. Se eu não me engano, essa questão da Unesp, São Paulo. 40 e última. Nós temos aí, galera, um grupo fosfato, o açúcar ribose e uma base nitrogenada. Quem tem açúcar ribose é o RNA. Se fosse DNA, estaria escrito desoxirribose. Portanto, a resposta correta é a letra A, ó, um nucleotídeo de RNA. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Abração para vocês. Assista esse vídeo de novo, se vocês não entenderam. E eu espero que vocês tirem uma excelente nota na prova do professor Tarsis Gabriel com Y, tá bom? Um abraço, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Valeu, fiquem com Deus.